A paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 apenas, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos dos corações. Amém? Glórias a Deus. Esse tesouro aqui maravilhoso, perfeito, amados. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, a boca de Deus. Amém? E no nosso país, Brasil, né? Terra abençoada, é liberado o uso da Bíblia. Podemos andar com ela nas mãos e lê-la em voz alta, onde quer que estejamos. Aleluias. E muitos não têm se dado conta ainda disso. Tem países que é proibido, que pessoas que são pegas com a palavra de Deus são mortas, amados. E aqui nós temos esse tesouro precioso, completamente legalizado para nós, para o nosso uso. Olha que Deus maravilhoso. Amém? E amados, eu vou aqui te dar um conselho precioso. Estuda as Escrituras Sagradas. Ah, mas me dá sono, me dá uma canseira, eu não consigo entender nada. Peça para Deus. Fala, Senhor, abre o meu entendimento, repreenda todo sono, todo mal-estar. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito de distração. Eu quero me concentrar, eu quero entender a vossa palavra, Deus, mas sem sua ajuda eu não consigo. E amados, o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Ele nos dá concentração sim, amém? Nem que você começar por um capítulo por dia. Do Velho Testamento, livro de Gênesis, que eu amo, sempre começo pelo Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, o livro de Mateus. Começa lendo um capítulo por dia, amém? É maravilhoso, amados. E que o Espírito Santo vai enchendo cada vez mais você de fome e de sede por Deus, pela palavra de Deus, em obedecer a Deus. Amados, que venhamos obedecer a Deus. Dica de ouro, que nós venhamos obedecer a Deus. Todos os dias, todas as áreas de nossas vidas. O que o Senhor requer de nós, que sejamos separados do pecado. Que nós não venhamos se contaminar com a sujeirada do pecado. E se nós já se contaminamos, porque Jesus Cristo veio para nos salvar, e Deus olhou e não viu um justo na face da terra. Não tinha ninguém sem pecado. Então, amados, nós já nos contaminamos pelos pecados. Então, que eu e você venhamos nos comprometer. Pedir para Deus gerar em nós o arrependimento e que a gente venha se posicionar hoje. Hoje pode ser o seu último dia, meu último dia. Que nós venhamos fazer o melhor, as melhores ações para Deus, para nós mesmos e para o nosso próximo, no qual amamos também. Pega aí um tempo, eu não sei com quem você mora, mas aí com a sua família, com o seu cônjuge, amém? Se reúnam com seus filhos, leem a palavra de Deus, orem antes. Depois lê lá, fala assim, cada um vai lendo um versículo. O que você entendeu dessa passagem? Olha que delícia. E depois orem agradecendo. Tem um momento em comunhão com a sua família, amados. É muito precioso isso. E é muito bom criar os filhos nos caminhos do Senhor. Não de disse-me-disse, não de modernidades, porque o mundo está pregando isso, tal. Não, o que a Bíblia prega, o que Deus fala sobre isso. E a Bíblia fala de todos os assuntos, amados, de todas as áreas de nossas vidas. Quem aí, como mãe, como pai, não quer ver os filhos bem amparados, se dando bem na vida, saudáveis?
alcançando as vitórias de cada área da vida. Quem não quer, amados? Eu não sou mãe, mas eu desejo as vitórias para todas as pessoas. Aleluias. E tem aquelas pessoas mais que especiais, né? Que a gente convive e tal, não tá perto, mas a gente fala, ó, suas vitórias são as minhas também. Amém? Amados, que nós venhamos se comprometer com a palavra de Deus, obedecer. Sempre foi tempo de obedecer a Deus. Não, como eu ouço muitos dizer, hoje é o tempo, hoje é a decisão. Sempre foi. Sim, de obedecermos a Deus. E viver a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas se dizem crentes, convertidas, mas não, amados, nem conhecem a palavra de Deus. Ou muitas vezes até falam, eu já ouvi de pessoas dizendo assim, eu leio quando é pregado, no culto de domingo, aí depois eu leio em casa. Deus quer criar intimidade com você, Deus quer colocar na sua mente, no seu coração a palavra que Ele quer que você medita, para Ele se apresentar ainda mais a você. Amém? Que a gente venha criar intimidade com Deus, amados, comunhão. Não conhecer a Deus só por ouvir falar na boca dos outros, as experiências que tiveram com Deus. Mas Deus quer gerar em nós também experiências, um encontro com a gente. Amém? Mas que eu e você venhamos obedecer a Deus e viver suas escrituras sagradas. Amém? A palavra é um direcionamento para as nossas vidas. A palavra de Deus nos guia e nos livra de todo mal, amados. Mas Jesus deixa bem claro que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Com Jesus, amados, Ele nos faz superar. O Senhor Jesus nos fortalece, nos faz dar conta de desafios, problemas, perdas irreparáveis. Amém? Em Deus há salvação, em Deus há a saída, em Deus há um novo recomeço, uma nova história de bênçãos, de abundância em todas as áreas e prosperidades em todas as áreas, a abundância em Cristo Jesus. Todas as áreas, nós vivemos em paz, na paz de Deus que excede todo entendimento, na alegria do Senhor que é a nossa força, termos uma vida saudável no descanso do Senhor, sem estarmos ali preocupados com o que iremos colher devido à má semeadura na condição pecaminosa que tivemos, amados. E da colheita ninguém escapa. Muitas vezes a pessoa se arrepende, se posiciona com Jesus, mas ela vai colher o que plantou. Por isso cabe a mim e cada um de vocês que sejamos prudentes, que venhamos vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca, mas é o Espírito que nos fortalece. E porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, pregam, vivem, porque estudam, amados. Nada veio de mão beijada, mas é o Senhor Deus que nos capacita, abrindo o nosso entendimento para a palavra, abrindo os nossos corações, nos direcionando. E é isso que Ele quer de mim, de vocês, de cada um de nós. Obediência, obediência à palavra de Deus. Que a gente venha conhecer a palavra de Deus, para nós não cairmos no engano, porque tem muitas pessoas enganando, profetizando que Deus diz quando Deus não disse nada, porque o Senhor Deus não vai contra a sua palavra. Então que eu e você se posicione cada vez mais em viver a palavra de Deus, e para vivê-la precisamos estudá-la, meditar nela. Amém? A paz.